Como prometido, eu vou falar para vocês tudo que eu fiz para ser aprovado em 5 mesas proprietárias em menos de 3 meses, qual foi a estratégia que eu utilizei, qual foi o tipo de gerenciamento de risco e como foi que eu me comportei psicologicamente nesse período. Mas antes, eu queria deixar claro que quando você deixa um like no vídeo, eu me inspiro para fazer mais e além de me inspirar, o próprio algoritmo do YouTube ele entende que você gosta desses vídeos e ele vai entregar para vocês mais vídeos como esse. Então deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você gostar do vídeo, também tem outros vídeos nesse canal educativos, como vocês podem ver. E se você quer ser um trader profissional, se você quer ser mais um aprovado na mesa, para mim, a minha comunidade é uma das que mais aprova no Brasil hoje. E é uma comunidade real, com um trader real, com uma pessoa que saca, com uma pessoa que passa o conhecimento. Isso tem vários depoimentos dos meus alunos, eu não preciso nem me vender aqui. Mas é uma realidade. Então assim, se você quer também se tornar um trader profissional, estar no meio de pessoas que são profissionais e conseguem aplicar aquilo que eu passo na comunidade, é só você entrar em contato comigo em qualquer rede social que eu vou fazer questão de ajudar você, beleza? Então, sem muita demora, vamos pro vídeo que eu vou ensinar para vocês tudo que eu fiz em menos de 3 meses para ser aprovado e ter 250 mil dólares sobre minha gestão. Então, como vocês podem ver aqui, existe um gerenciamento correto para as mesas proprietárias, certo? Eu poderia abrir aqui a Top Step para mostrar para vocês o alvo e quanto que eles liberam para vocês em cada prova. Tem prova de 50 mil, tem prova de 100 mil, tem prova de 150 mil, mas a base de todas elas é liberar uma margem para que você opere com essa margem. Eu vou começar com a de 50 mil e se você quiser escalar depois, você escala, mas eu estou contando a minha realidade. Hoje eu tenho 5 contas de 50 mil dólares e pretendo até o final do ano multiplicar essas contas de 50 mil dólares para 150 mil ou 100 mil nesse ano de 2026 para 2027, com certeza já iniciar com todas as outras contas de 150 mil, beleza? Então assim, primeira coisa que eu quero destacar para vocês é o seguinte: quando vocês recebem uma conta de 50 mil dólares, você não está recebendo 50 mil dólares para você operar. Muita gente se passa nisso aqui e acaba confundindo. Por quê? Se eu pago uma conta de 50 mil dólares, eles são obrigados a me dar uma conta de 50 mil dólares. Eles vão te dar uma conta de 50 mil dólares, só que vai ser uma conta demo. E dessa conta você vai ter uma margem para você operar. Qual é a margem, Felipe, que eu tenho que operar? A margem que eles vão dar para você operar é uma margem de 2 mil dólares. Ou seja, quando você receber 50 mil dólares achando que você vai ter 50 mil para operar, é só você entender que quando bater 48 mil, que é essa parte aqui que pega muita gente, você vai estar inelegível para você ser um trader financiado. Ou seja, como assim, Felipe? 48 mil eu bato, então eu perco a conta? Perde a conta. Por quê? Porque eles não te dão 50 mil. Eles te dão 2 mil. E desses 2 mil que você tem, você precisa atingir o alvo de 3 mil dólares. Ou seja, você precisa fazer 6%. Porque aqui você vai ter 4%. E se você atingir a margem de 3 mil dólares, você vai ter que fazer 6%. Porque 500 vezes 2 vai dar 1.000. Então 500 vezes 6 vai dar 3 mil, que é a margem. Então eu vou deixar aqui para vocês, né? 500 vezes 2 é igual a 1.000 e 500 vezes 6 é igual a 3 mil, certo? Então, como vocês podem ver, 500 vezes 2 dá 1.000, ou seja, você só vai ter 2%. E aí quando você bater 3%, você vai para 1.500. Se a gente multiplicar esses 3% para 6%, a gente vai ter 3 mil dólares, que é o alvo que você precisa atingir, certo? Então, basicamente, você precisa dobrar essa margem que você tem, né? E colocar mais um pouquinho para frente. Ou seja, você vai ter que dobrar isso para 2 mil, né? Porque você vai receber uma conta zerada. Então, você vai ter que sair de 50 mil para 52 mil e fazer mais 1.000 dólares. Ou seja, você precisa fazer 3 mil dólares para você ser aprovado na mesa proprietária. Gerenciamento de risco para primeiras entradas. Eu vou passar uma parte aqui de gerenciamento para a gente pular para a parte psicológica, para no final a gente falar sobre a estratégia. Na parte do gerenciamento, eu costumo, nas minhas primeiras entradas, arriscar logo 500 dólares nessas mesas de 50 mil dólares. Por que, Felipe, você prefere arriscar 500 na primeira entrada? Porque assim, as minhas estratégias em média, elas são 1 para 3, 1 para 2,5, 1 para 2 no mínimo, certo?
E quando eu consigo atingir 1 para 3, eu já tenho metade do alvo. Porque se o alvo é 3.000, quando eu conseguir atingir 1.500, eu já vou ter metade. E aí eu só preciso de mais um take de 1 para 3 para atingir os 3.000 que é necessário para eu ser aprovado. Mas, pô, Felipe, beleza, vamos supor que você foi lá, deu um take e você conseguiu dar 1 para 3 e você conseguiu ali sua margem de 1.500. Beleza, você tá falando de uma maneira como se você já tivesse conseguido dar take, mas a gente sabe que a realidade é totalmente diferente. Às vezes o cara vai lá e toma um stop. Beleza. E quando você toma stop, Felipe, o que é que você faz? Se eu tenho menos 500, eu vou reduzir ele para 250, certo? Então, quando eu perco na minha primeira entrada, eu reduzo para 250. Mas aí, quando você perde novamente, Felipe, você reduz para 125, que é a metade de 250? Não. Por que não, Felipe? Porque assim, agora a gente vai entrar na parte psicológica, certo? Eu preciso ter desapego com as contas demo. Como assim desapego com as contas demo, Felipe? Cara, pense no seguinte: por que as mesas proprietárias sobrevivem muito? Cada conta dessa é $49. Então, se você compra uma prova, você tem 30 dias para você bater o alvo de $3.000 até a renovação. Mas vem cá, Felipe, então tira uma dúvida minha. Se eu chegar a 2.800 no último dia, o que é que eu faço? Você tem duas opções. Ou você arrisca 1 para 2 com $100 para você bater seus 200 que vai ficar faltando, ou você não arrisca e vai para a renovação. Só que você vai pagar mais um mês para você pegar $200. Eu prefiro arriscar e arriscar numa porcentagem legal. Muitos alunos, eles perdem muito na reta final. Eles perdem muito quando chegam na casa de $400 faltando para aprovar. Por quê? Eles pensam que você tem que clicar e pegar a margem toda que você tem para tentar bater aquele alvo. Não. Tem que ter estratégia. Olha aqui, eu deixei separado aqui para vocês a coleta de dados das minhas últimas estratégias que eu desenvolvi, certo? Claro que tudo baseado no ICT, mas algumas métricas eu tirei por conta própria. Então, a gente na comunidade, a gente agora eu tô ensinando para os alunos como coletar dados, como é que eles podem ser melhores coletando os próprios dados das próprias estratégias que eles mesmos desenvolveram. Eu passo a leitura gráfica, eles desenvolvem estratégia ou pegam as minhas estratégias, entendeu? Eu aconselho que peguem as minhas mesmo, porque são as que dão mais certo. Inclusive, tem aluno na mesa proprietária que está aprovando. Inclusive, hoje o Márcio aprovou 5 contas da Apex que ele acabou de comprar na mesa proprietária e acabou de aprovar também 5 contas igual a mim em um dia só. Então, assim, tudo depende da sua força de vontade, e quando você está do lado de uma pessoa que é real, você consegue agilizar esse seu tempo. Então, o desapego nas contas, ele é necessário, porque ninguém quer ficar pagando $50 todo mês. $50, querendo ou não, é R$250 mensal que você vai ter uma despesa. Claro que R$250 hoje é uma mixaria, não é nada. Mas às vezes a pessoa não tem para ficar pagando ali 250 sempre, né? Então o cara pega uma conta, dá o seu máximo naquela conta para tentar aprovar. Beleza, Felipe, você já falou que de 500 aqui, quando você perde, você desce para 250. E aí novamente eu vou para dar um take de 1 para 2 para manter meus 500, para voltar para o 0 a 0, e daí eu acerto de novo para $500. Por quê? Eu quero ser rápido nessa aprovação. E eu garanto que minha estratégia, ela me dá uma assertividade acima de 50%, acima de 40%. Eu acho que a que tem menos de porcentagem de acerto é o Fair Value Gap de H1 com Break e Displacement, né? Que tem aqui 50% aqui. Então, assim, o operacional do Turtle Soup também tá baixo aqui. A gente coletou uns dados recentemente, eu coletei, né, no caso. Mas a gente pode desenvolver melhorias nesse setup de acordo com o ciclo do mercado, de como ele está se comportando, enfim. Então, eu quero velocidade, eu quero ser aprovado logo. Então, quando eu volto pro 0 a 0, eu arrisco novamente 500. E aí, se eu conseguir uma estratégia minha de 1 para 3, eu vou até 1 para 3. Não pode passar dessa margem de 1 para 3. Por quê? Quando você dá um take de 1501, a Top Step ela ativa o modo consistente.
você quebrou uma regra deles que é necessário agora que você mostre consistente, você vai ter que dar vários takes de $1.500, ou seja, o ideal é que você chegue no máximo a 1.499 e alguns centavos, vamos botar assim de dólares, entendeu? Então, esse desapego na parte psicológica ele é necessário, porque eu não quero que você fique renovando. Beleza. Agora que eu já entendi sobre gerenciamento de risco e a psicologia do desapego, que eu não posso ficar apegado, qual é a estratégia que você me recomenda? Agora eu vou excluir tudo isso aqui, certo? Para que você veja uma coisa comigo no gráfico e você vai poder estudar isso no seu gráfico, certo? Vocês já repararam que acima de máximas importantes e abaixo de mínimas importantes, o mercado ele tende a fazer alguns recuos. Vamos lá, isso aqui eu vou passar e vocês vão estudar, porque a gente chama isso aqui de sopa de tartaruga, e eu vou mostrar para vocês como vocês podem conseguir mais de 50% de assertividade com isso aqui, certo? A estratégia que eu vou passar é a estratégia que o Dylan foi aprovado em mais de 16 contas e hoje já está sacando. Tem vários alunos fazendo coisas mirabolantes com Turtle Soap. O Michael passa isso, o Michael passou há muitos anos atrás e continua falando sobre o Turtle Soap, que é a limpeza de liquidez, é o consumo de liquidez em regiões importantes, e sempre funcionou e nunca vai deixar de funcionar, certo? Eu poderia vir mais para trás aqui para pegar as outras mínimas aqui que o mercado reverteu, mas eu quero colocar somente essas aqui que está muito próximo da data de hoje, inclusive. Vamos lá. Máxima do dia 26 de dezembro, né? Mínima de 2 de janeiro. Então, quando a gente pega aqui, a gente tem um mês aqui, ó. Mês de dezembro, iniciando com acumulação. O mercado faz uma mínima, depois ele sobe. Essa daqui é a mínima de dezembro, tá? Desde essa alta até essa mínima, essa é a mínima do mês de dezembro. Massa, aqui vai terminar dezembro e vai começar janeiro. Aí terminou dezembro começou janeiro vai lá e vai em busca agora das máximas iguais, ó, tá vendo? Só que aqui ele teve uma mínima. Quando essa mínima de dezembro foi capturada no dia 2 de janeiro, ele foi lá buscar a máxima que foi feita 26 de dezembro. Só que a gente ainda tinha essas máximas aqui dos primeiros dias de dezembro, certo? Ou seja, deixa ele aqui destacado. Máximas iguais aqui no finalzinho, no início de dezembro. O preço, ele vai lá, consome essa liquidez do dia 2 de janeiro, certo? No dia 19 para o dia 20, ele encontra aqui um gap também, que é o Inversion Fair Value Gap, que a gente usa muito, é outra estratégia que a gente tem. Depois que ele encontra a mínima com o gap, ele vai lá e leva o preço mais para cima ainda, para ir em busca do quê? Do dia 13 de janeiro, mas não só do dia 13 de janeiro, como também do dia 20, do dia 15, 10, 8, por aqui tem vários altos. Aqui tem dia 8, aqui tem dia 8, tem dia 10, tem dia 11, então todas essas máximas iguais aqui, que é uma limpeza de liquidez, é uma piscina de liquidez na verdade. E aí depois que ele pega, inclusive muito próximo da máxima histórica, ele pega essa máxima, todo mundo acha que agora vai bater máxima histórica novamente, ele volta para quê? Para pegar outra mínima, só que agora dentro dessa faixa de negociação atual. Depois que ele pega a mínima dentro dessa faixa de negociação, o que acontece aqui, ó? 1º de fevereiro, ó. 1º de fevereiro, ele pegou a liquidez aqui na faixa interna e aí levou o preço mais para cima. Só que dentro dessa faixa de negociação aqui, dessa máxima até essa mínima, nós vamos ter também essa máxima interna. E aí quando ele pega a máxima de 30 de janeiro, ele leva o preço mais para baixo e vai para capturar a mínima do dia 21 de janeiro. E consequentemente também ele vai em busca da mínima de dezembro que estava lá atrás. Não contente em limpar a liquidez e subir de novo, ele fez essa mínima aqui 4 de fevereiro e no dia 5 de fevereiro ele limpou a liquidez e foi em busca aqui de limpar as liquidez internas, ou seja, ele tinha esse gap que não tinha sido negociado ainda, tá vendo? Depois ele sobe aqui no dia 8 de fevereiro, toca lá, recua, toca novamente, cria outra piscina de liquidez e no dia desse vídeo, dia 18 do 2,
muito provavelmente o mercado vai limpar essa liquidez aqui, tá? Então grave bem essa data, 18/2, olhe como tá esse gráfico, olhe como o preço está e olhe onde ele pode parar. Muito provavelmente acabou de limpar a liquidez, tem também essa liquidez aqui do dia 5 de fevereiro, né? Mas a gente está no dia 17, tudo pode acontecer lá para o dia 9, 10, 11, como foi aqui, 9, 10, 11 também, tá? Então essa é a estratégia do Turtle Soup. Felipe, qual o gatilho de entrada? Cara, eu gosto muito da Breaker porque é uma quebra de estrutura com confirmação. Eu vou tentar passar para vocês aqui de maneira breve no final desse vídeo, como bônus para quem ficou até aqui. Tem que ter um sweep, tem que ter uma limpeza de liquidez na faixa interna também, no gatilho de entrada M1, M2, M3, M4, M5. Quando quebrar a estrutura, ele vai deixar uma order block aqui, certo? E você pode colocar a order block como gatilho de entrada ou a break aqui do lado de cá como gatilho de entrada também. Felipe, não sei o que é order block, não sei o que é breaker. Só você procurar aqui no nosso canal que tem, beleza? Esse foi o nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário. Tamo junto e é nóis.